A questão de número 22, aqui da lista 1 do módulo 3 da Humanas em Foco, é uma questão da PUC do Paraná de 2018 e ela pede para que você leia o texto abaixo, que diz o seguinte: à morte de Carlos Magno, as instituições centrais do feudalismo já se encontravam presentes, sob o dossel de um império centralizado pseudo-romano. Por favor, destaque pseudo-romano. De fato, em breve, se tornou claro que a rápida generalização dos benefícios em sua crescente hereditariedade tendiam a minar todo o pesado aparelho de Estado carolíngio, cuja ambiciosa expansão nunca correspondera às suas reais capacidades de integração administrativa. Dado o nível extremamente baixo das forças de produção nos séculos 8 e 9, a unidade interna do Império não tardou a ruir, no meio de guerras civis de sucessão e de uma crescente regionalização da classe aristocrática, que a mantinha. Ataques externos selvagens e inesperados, surgidos de todos os pontos cardeais da terra e do mar, de vikings, sarracenos e magiares, pulverizou todo o sistema para-imperial de governação dos condes que ainda subsistia. Esse texto é do Perry Anderson e se chama, retirado do livro, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Esse texto é muito citado em provas de vestibular e é um texto excelente para entender o assunto em questão. É legal que você tenha acesso a ele também. Sobre os fatores presentes na transição da antiguidade ao feudalismo, me diz o enunciado da questão, estão corretas as seguintes alternativas que indicam características desse período. Vamos então às alternativas. A primeira diz: decadência econômica e estagnação técnica do Império Romano. A segunda me fala: incapacidade administrativa dos Estados nacionais, como França, Alemanha e Itália, em fazer frente às invasões bárbaras. Na terceira eu tenho crescente influência da Igreja Católica sobre os senhores locais. Na quarta afirmativa eu encontro progressivo papel desempenhado pela servidão nas relações econômicas e sociais. E na quinta eu tenho afastamento da nobreza das antigas cidades romanas e sua fixação nas áreas rurais. O texto ele me aponta para a fragilização das relações políticas posteriores a Carlos Magno. Carlos Magno, que foi rei dos francos, os francos, uma tribo de povos germânicos. Esses germânicos foram os povos bárbaros que ocuparam a Europa Central durante o processo de queda do Império Romano do Ocidente. Esses bárbaros adotaram características romanas e assimilaram elas à sua tradição, o que faz com que o texto chame até os bárbaros de pseudo-romanos. Nessas 5 alternativas, todas estão corretas, à exceção da segunda. A número 2 diz incapacidade administrativa dos Estados nacionais. E nessa época nós não vamos ter a presença de Estados nacionais, como França e Alemanha. A Alemanha e a Itália, por exemplo, só vão se unificar como Estados centralizados no século XIX. O que nós temos aqui é uma sucessão de condes, ducados, principados e pequenos reinos que disputavam, como mostra o texto, o poder e o domínio local. Então, 1, 3, 4 e 5 estão corretas. A alternativa que condiz com essa sequência é a letra E. Na questão de número 22, nós marcaremos a alternativa E. Vamos fazer uma questão da Universidade Federal de Juiz de Fora, da questão de número 23, em 2018. Essa questão pede para que você leia o texto abaixo, e o texto segue. Na análise das origens das universidades na Idade Média, 2 fatos históricos se destacam. O primeiro diz respeito ao conflito político entre os poderes laico e eclesiástico. O segundo liga-se à disseminação do pensamento aristotélico no Ocidente. Os estudiosos são unânimes em afirmar que diversos acontecimentos interferiram e estimularam o nascimento dessas instituições, como o renascimento das cidades, o desenvolvimento das corporações de ofício, o florescimento do comércio, o aparecimento do mercador. Há interpretações segundo as quais as universidades somente poderiam ter nascido no século XIII, o século das corporações de ofício. Contudo, a disputa pelo poder entre a realeza e o papado, que reivindicavam o governo da sociedade, influenciou sobremaneira o surgimento das universidades. No início do século XIII, o Papa e os príncipes encaravam nessas instituições como importantes pontos de apoio político e cultural. Em função disso, editaram leis e bulas com o objetivo de instituí-las, protegê-las e nelas intervir, tanto no ensino como nas relações entre estudantes e mestres e entre estes e a comunidade. Sobre o tema e o cenário histórico abordados no texto, é correto afirmar que, como diz o enunciado, vamos lendo as alternativas. Na letra A, digo,
A Idade Média foi uma época de regressão econômica, social e intelectual, dominada pelo poder da Igreja Católica, que interditava o acesso ao conhecimento. Essa época é comumente conhecida como Idade das Trevas. Senhoras e senhores, é interessante observar que, apesar da Idade das Trevas ser o termo mais comum para o estudo da Idade Média, esse termo está em desuso e é inapropriado. O que a gente observa durante o período medieval é o surgimento de novas religiões, novos idiomas, é a tradução de filósofos e pensadores e, como o próprio texto aponta, o surgimento das universidades. O termo Idade das Trevas era usado para definir o período que era marcado pela hegemonia da Igreja Católica. Porém, esse termo está em desuso. Geralmente, se uma alternativa como essa aponta para a Idade das Trevas, essa alternativa está incorreta, como a alternativa A está. Vamos à leitura da letra B, que diz: as universidades, entendidas enquanto espaço de produção e disseminação de saber, tiveram origem na Idade Média e são expressões de uma sociedade com poder inventivo e necessidade de conhecimento. Essa é a alternativa correta. Uma sociedade que busca conhecimento, uma sociedade que busca transformar e uma sociedade que busca nas universidades, essa profusão do saber. A alternativa B está correta na questão de número 23. Vamos ler as demais alternativas. Na alternativa C eu tenho: as universidades medievais organizaram-se em função dos interesses dos feudos, que orientavam a pauta de pesquisas e produção de conhecimento, visando a expansão dos seus lucros em escala mundial. Essa alternativa está falsa. A universidade ela vai produzir o seu conhecimento com base nas ordens dos príncipes, da igreja, ou com base nas demandas das cidades, e não dos feudos. Cortamos a alternativa C, e a letra D nós temos: o processo de expansão marítima, que impulsionou a sociedade europeia a partir dos séculos XV e XVI, independe do conhecimento produzido pela intelectualidade que se organizou em torno das universidades. Essa alternativa está falsa. Sem o conhecimento produzido nas universidades, não seria possível sequer cruzar o Atlântico como os europeus o fizeram na Idade Moderna. Na letra E nós temos: tal como nos dias atuais, em que as universidades são dissociadas da política e afastadas da sociedade, também as universidades medievais eram instituições desvinculadas dos grandes temas do seu tempo. E o texto me aponta que essa alternativa está incorreta. As universidades eram o ponto central do debate. A igreja e os nobres disputavam pelo monopólio destas instituições. Então, nós marcamos a alternativa B como correta na questão de número 23 e podemos fazer a leitura da questão de número 24, aqui da lista 1 do módulo 3 da Humanas em Foco. Na questão de número 24, é uma questão da FUVEST de 2018 e o texto me diz o seguinte: um grande manto de florestas e várzeas cortado por clareiras cultivadas mais ou menos férteis. Tal é o aspecto da cristandade. Algo diferente do Oriente muçulmano, mundo de oásis em meio a desertos. Num local a madeira é rara e as árvores indicam a civilização. Noutro, a madeira é abundante e sinaliza a barbárie. A religião que no Oriente nasceu ao abrigo das palmeiras, cresceu no Ocidente em detrimento das árvores, refúgio dos gênios pagãos que monges, santos e missionários abatem impiedosamente. Aqui o historiador Jacques Le Goff observa dois cenários: as florestas da Europa e os oásis e desertos do Oriente. Enquanto nas florestas da Europa era possível se esconder e desenvolver a religião cristã, como ele me fala, era apenas nos oásis do Oriente que foi possível desenvolver-se uma civilização e a religião muçulmana posteriormente. O enunciado da questão me fala: acerca das características da cristandade e do Islã no período medieval, pode-se afirmar que... Vamos para as alternativas. Na letra A eu digo: o cristianismo se desenvolveu a partir do mundo rural, enquanto a religião muçulmana teve como base inicial as cidades e os povoados da Península Arábica. Essa alternativa está incorreta, senhoras e senhores. A religião muçulmana vai se desenvolver também nas regiões mais distantes, nos oásis. Vamos à leitura da letra B, que diz: a concentração humana assemelhava-se nas clareiras e nos oásis, que se constituíam como células econômicas, sociais e culturais, tanto da cristandade quanto do Islã. Essa é a alternativa que está correta. Enquanto em um lado muitas árvores representavam barbárie, no outro muitas árvores representavam prosperidade. Nas clareiras de um era possível desenvolver núcleos populacionais. Nos oásis do outro era possível também desenvolver esses núcleos. A alternativa B compara essas duas realidades e é a alternativa correta da questão de número 24. Vamos à leitura das demais alternativas. Na letra C nós temos:
A cristandade é considerada o negativo do Islã, pela ausência de cidades, circuitos mercantis e transações monetárias que abundavam nas formações sociais islâmicas. Essa alternativa está incorreta, até porque no mundo cristão nós vamos ver o nascimento de cidades e comércio. Na letra D, eu digo: o clero cristão, defensor do monoteísmo estrito, combateu as práticas pagãs muçulmanas arraigadas nas florestas e nas regiões desérticas da cristandade ocidental. Opa, essa alternativa está incorreta. O que o texto fala é que os monges combateram pagãos nas florestas e não os muçulmanos. Pessoas que acreditavam em vários deuses, pessoas que acreditavam em deuses da floresta, pessoas que não cultuavam a fé católica. Na alternativa E nós temos: a expansão econômica islâmica caracterizou-se pela ampliação das fronteiras de cultivo em detrimento das florestas, em um movimento inverso àquele verificado no Ocidente medieval. Essa alternativa também não condiz com o que é visto no texto. Na questão de número 24, nós podemos marcar a alternativa B e fazer a leitura da questão de número 25. É uma questão da Universidade Estadual de Pernambuco e de 2018. O texto diz o seguinte: na Europa Ocidental, a burguesia surge entre os séculos X e XI sob a forma mercantil, isto é, composta por comerciantes, cambistas e emprestadores de dinheiro, sendo aumentada logo em seguida com a participação dos artesãos urbanos. Durante muito tempo, o poder político esteve nas mãos da nobreza, dos grandes senhores de terra, o que não impediu o crescimento e enriquecimento da burguesia. Com a formação das monarquias absolutistas, unificando territórios, mercados, leis, moedas e tributos, o poder político se concentrou nos reis. Bastante enriquecida, uma parte da burguesia começou a comprar terras, conquistar títulos de nobreza, inclusive assumir cargos no governo. O que a gente observa nesse texto é uma burguesia que nasce através da riqueza líquida, o dinheiro, o empréstimo de dinheiros ou bens de baixa qualidade, e a partir do enriquecimento essa burguesia compra dotes de terra ou cargos no governo. É uma forma de enobrecer a burguesia. No enunciado nós temos: para conquistar o domínio sobre os demais membros da sociedade, o grupo descrito no texto se utiliza de diversos instrumentos, tendo-se como principal, vamos às alternativas. Na letra A diz: a divisão de riquezas. Isso está falso, a burguesia não se concentra em dividir suas riquezas. Na letra B nós temos a utilização dos militares. E, a partir da leitura do texto e com base nos conhecimentos obtidos, nós não podemos ver esse uso dos militares, até porque a burguesia não tinha ainda cacife suficiente para recrutar tropas em seu nome. Na letra C nós temos a abertura do mercado nacional, coisa que também não faz sentido, porque a burguesia surge antes dos estados nacionais. E na letra D nós temos o controle dos meios de produção. Essa é a alternativa correta. Nós marcaremos a alternativa D na questão de número 25, por observar que ao comprar terras, a burguesia está controlando os meios de produção de riquezas. Ora, é apenas através da posse da terra que se pode gerar novas riquezas. E o controle dos meios de produção foi a estratégia utilizada pela burguesia na sua emergência. Na alternativa E, nós temos o fechamento do comércio ao mercado externo, coisa que também não condiz com a realidade, já visto que o mercado externo era necessário para a ampliação dos capitais da burguesia. Na questão de número 25, nós marcamos a alternativa D.